Olá a todos, espero que estejam bem. Aqui estou eu mais uma vez para partilhar convosco mais uma leitura e mais alguns sussurros. O meu nome é Malvina Souza e hoje neste espaço, quando os livros sussurram, vou partilhar convosco excertos do texto O Coelho e os Gigantes, de Mário de Carvalho, que integra o Boletim Cultural Memórias de Infância, número 1, da Fundação Carlos Gulbenkian. Antes de começar, já sabem, não posso deixar de vos pedir, para caso ainda não tenham feito, subscreverem o canal e partilharem os nossos sussurros, para que estes possam chegar a mais pessoas. O Coelho e os Gigantes. Naquele tempo, o meu pai contava muitas histórias de gigantes. Eu não queria adormecer sozinho, de maneira que ele sentava-se na minha cama e entretinha-me, enquanto não chegava o João Pestana. A verdade é que o meu pai não sabia as histórias de cor e ia inventando, à medida que ia contando. Algumas histórias que começavam sempre com "era uma vez um gigante", desconfio que ele inventou de uma ponta à outra. Mas a partir do momento em que a história era contada, eu não admitia variantes. Queria ali todos os pormenores. Acho que todos os miúdos têm essa atenta memória que contradiz e mete na ordem os adultos contadores, quando são distraídos. Pois naquela altura, saltitava lá por casa um coelhito malhado. Não era um desses coelhos anões, cinzentos e cheios de peneiras, armados em fidalgos, que se vendem agora nos centros comerciais, não. Era um robusto coelho do campo, muito curioso, de narizito sempre a farejar, grande apreciador de cenouras. No início, ficou numa marquise, mas não tardou que circulasse por toda a casa e me fizesse companhia naquelas brincadeiras que demoravam o dia inteiro. Era um coelho extremamente asseado. Tinha lá o seu sítio de recolhimento e fez questão de nunca deixar no outro lado aquelas bolinhas pretas e redondinhas que os coelhos costumam distribuir. E bom companheiro que ele era. Tinha imenso jeito para andar nos carrinhos, ajudava a descarrilar o comboio de brinquedo e admirava com sinceridade as maravilhosas obras de engenharia que eu construía. À semelhança do texto que eu vos trouxe nos últimos sussurros, o de hoje também é um texto autobiográfico, havendo por isso entre os dois muitas características semelhantes. Assim como a autobiografia, a memória também é um texto que narra acontecimentos contados pela própria pessoa, mas neste caso são acontecimentos do passado. Assim, a narração centra-se num episódio ou num acontecimento ou em episódios específicos que são contados com base nas memórias de quem as conta e que, de alguma forma, se destaca por constituírem momentos que marcaram o seu narrador. É importante ter em conta que estes são textos subjetivos, por transmitirem a visão e os sentimentos de quem viveu o que está a ser contado. Desta forma, tal como em qualquer texto autobiográfico, impera o uso da primeira pessoa, em pronomes e formas verbais, estão destas últimas no pretérito perfeito ou imperfeito, já que contam acontecimentos passados, havendo também referências temporais e espaciais para situar a memória ou as memórias partilhadas num tempo e num espaço específico. O texto que aqui temos começa precisamente com a expressão "naquele tempo", que nos remete para uma altura anterior à da narração e inicia-se com a lembrança das histórias que o pai do narrador lhe contava quando este era criança, destacando-se a capacidade inventiva do pai, sobretudo nas histórias de gigantes, que este desconfia que tenham sido totalmente inventadas. Também aqui, nesta primeira parte, já começamos a conhecer e a caracterizar o nosso narrador por aquilo que ele diz ou faz, tratando-se assim de caracterização indireta, pois não está diretamente escrita no texto, somos nós leitores que nos vamos apercebendo dela. Assim, quando este refere que ao conhecer já as histórias contadas pelo pai, não admitia variantes, mostra-se atento e meticuloso. E quando diz "acho que todos os miúdos têm esta atenta memória que contradiz e mete na ordem os adultos contadores quando são distraídos", dá-nos a conhecer um lado seu que é divertido, pela forma como fala dos adultos e da sua distração. De notar também que logo na primeira frase podemos verificar a presença de pronomes como o pronome pessoal me ou possessivo, meu, assim como de formas verbais no pretérito imperfeito que vão se estender pelo texto. Servem de exemplo contava, sentava, sabia, ia, entre tantas outras. Confirmando-se assim as características que vos referi anteriormente e próprias deste tipo de texto. A parte seguinte do texto remete-nos para um outro assunto,
que irá predominar a partir daqui: o coelho. Ora, iniciando-se com a frase "pois naquela altura saltitava lá por casa um coelhito malhado", o narrador comprova que o episódio narrado se localiza num tempo e espaço diferentes daqueles em que ocorre o seu relato. É também a partir daqui que ficamos a conhecer o amor que este tem pelo seu coelho, que ele elogia com a enumeração. Não eram daqueles coelhos anões, cinzentos e cheios de peneiras, armados em fidalgos, que se vendem agora nos centros comerciais, contrapondo-o assim aos outros coelhos, destacando-se deles para melhor por ser um coelho como deve ser, ou seja, tal como ele diz, um robusto coelho de campo, muito curioso, de narizito sempre a farejar, grande apreciador de cenouras. Salientar aqui o uso do diminutivo, já antes usado em coelhito e agora em narizito, que nos revela o carinho que este sente pelo animal, assim como os adjetivos escolhidos, como robusto, curioso, reforçado pelo grau superlativo absoluto analítico, muito curioso. O narrador também nos conta como foram os primeiros tempos de chegada do coelho à sua casa, referindo que o animal inicialmente ficava numa marquise, para depois nos dar a conhecer que este não tardou a andar por toda a casa e, sobretudo, a tornar-se o seu grande amigo e companheiro, acompanhando-o nas brincadeiras que demoravam o dia inteiro. Para além disso, mostra-nos mais uma vez o seu lado divertido. É um humor especial quando faz referência ao fato de o coelho ser extremamente aciado, de ter o seu sítio de recolhimento e de nunca deixar no outro lado aquelas bolinhas pretas e redondinhas que os coelhos costumam distribuir, que não deixa de ser uma forma engraçada de falar do assunto e dizer as coisas. Para além disso, volta a destacar como o coelhito era uma boa companhia, referindo mesmo, e que bom companheiro que ele era, comprovando e reforçando com a enumeração seguinte: tinha imenso jeito para andar nos carrinhos, ajudava a descarrilar o comboio de brinquedo e admirava com sinceridade as maravilhosas obras de engenharia que eu construía. O que mostra que o bichinho, de fato, partilhava as brincadeiras com ele, estava sempre do seu lado e animava os seus dias. De notar ao longo do texto a presença constante dos pronomes na primeira pessoa, como me, eu, de verbos no pretérito perfeito, como ficou, ou imperfeito, era, tinha, assim como de vários adjetivos, que, juntamente com muito do que nos revela, mostram-nos o caráter subjetivo do seu texto. Os homens são ingratos. Quando crescem, ainda mais. Imaginem que eu me esqueci completamente do nome do meu coelhinho. Eu podia agora improvisar um nome e fazer de conta que o bicho se chamava, por exemplo, Pinóquio ou Lanzudo, mas não quero inventar nada. Quero contar tudo como era. Esqueci-me do nome, passou-me, pronto. Mas um dia comecei a ouvir os adultos a segredar lá em casa. Desconfiei logo que se tratava do meu coelho. E era mesmo. Um amigo, possuidor de uma quinta, tinha-se oferecido para instalar o bicho no campo. E os meus pais, com aquele irritante bom senso que compete aos mais crescidos, haviam considerado a proposta interessante. Sempre era melhor para o animal andar em liberdade, ao ar livre, entre arvoredos, na companhia dos seus iguais e das aves de capoeira. E quando eu protestava com muita força, limitavam-se a abraçar-me e a sorrir. E lá levaram o coelhinho, aproveitando uma distração minha. O que eu barafustei. Foi um tremendo desgosto. Ao deitar não quis ouvir as histórias de gigantes. Durante toda a noite chorei e exigi a devolução do meu companheiro. Em vão. Espero que ele tenha sido feliz lá na tal quinta, ainda hoje, quando vejo um orlhudo malhado a saltitar, pataludo, com os olhos vivos e o nariz sempre em ação. Consolo-me sempre com a ideia de que pode ser um dos descendentes daquele saudoso coelhinho da minha infância. E quando contar aos meus netos histórias de gigantes, talvez introduza nos contos as peripécias de um herói orlhudo. Nesta parte que convosco partilhei, verificamos que é aqui efetuada uma interrupção na narração para se confessar algo relativamente ao coelho e que constitui uma constatação dele enquanto adulto, dizendo que os homens são ingratos, sobretudo quando crescem, e dilo porque não se consegue recordar do nome do seu companheiro que tanto lhe deu. Assim sendo, e através desta, percebemos novamente que o episódio narrado é anterior àquele em que ocorre o seu relato. Nesta parte do texto, também, podemos novamente caracterizar indiretamente o narrador, por este fazer essa confissão e se sentir ingrato, revelando-se honesto e sensível, o que se acentua com aquilo que diz de seguida. Eu podia agora improvisar um nome, mas não quero inventar nada, quero contar tudo como era. Esqueci-me do nome, passou-me, pronto, mostrando-se fiel na forma como conta as coisas e no fato de querer contar exatamente como tudo se passou. Pelo que se inventasse agora um nome para o coelho,
estaria a alterar as coisas e não seria fiel às suas memórias. A partir daqui, o narrador começa a revelar-nos aquilo que será o desfecho da história do coelho, contando-nos que começou a vir segredarem lá em casa e que este desconfiou que se tratava de algo relacionado com o amigo. O que se veio a comprovar. Alguém teve a ideia de levar o bichinho para uma quinta, espaço mais adequado ao animal, já que este podia andar em liberdade ao ar livre entre arvoredos, na companhia dos seus iguais e das aves de capoeira. Esta enumeração serve para reforçar que o ambiente na quinta seria de fato bem mais adequado ao coelho, embora o nosso narrador, na altura, tivesse protestado e barafustado. De referir mais uma vez a forma engraçada como este diz as coisas, o que reforça a caracterização que o leitor vai fazendo dele quando se refere ao irritante bom senso que compete aos mais crescidos e que os levou a tomarem essa decisão. Mas esta sua frase também nos mostra que esta análise que ele faz do que aconteceu já é posterior aos acontecimentos, por fazer referência ao bom senso dos adultos, que, embora seja caracterizado por ele como algo irritante, não deixa de ser reconhecido como bom senso e logo como uma boa decisão. Certo é que o coelhinho foi levado, contra a sua vontade, o que fez com que ele ficasse zangado e não quisesse ouvir as histórias gigantes do pai e fez também com que ele ficasse muito triste com o que aconteceu. Para acentuar esta ideia, temos a presença de nomes como desgosto, do adjetivo tremendo e da hipérbole durante toda a noite chorei, para melhor transmitir a dor e a tristeza que ele sentiu por ficar sem o seu companheiro. A parte final do texto, e que constitui o último parágrafo, marca o retorno ao presente e também uma confidência reveladora da importância que ele dá ao coelho e que este teve na sua vida, de tal forma que sempre que vê um coelho se lembra do seu companheiro e só a ideia deste poder ser descendente do seu amiguinho o consola. Para além disso, ao referir "espero que ele tenha sido feliz na tal quinta", o narrador acaba por admitir que a decisão tomada na altura pelos pais, com aquele irritante bom senso, terá sido, afinal, sensata. Por fim, ao referir que quando for contar aos netos histórias de gigantes, talvez introduza nos contos as peripécias de um herói orgulhudo, este recupera as vivências das histórias contadas pelo pai e alia-as ao seu amigo, mostrando-nos mais uma vez a importância que este teve na sua vida e como vai procurar que este se mantenha presente e seja associado a outras vivências felizes, como a de contar histórias, algo que ele fará, tal como o seu pai fazia, mas desta vez vai fazê-lo com os seus netos. Para tal, contribuem os adjetivos utilizados feliz, orgulho malhado, pataludo, vivos, e aqui destaca o pataludo que associa patudo e peludo, revelando-nos uma imagem fofinha do animal, assim como um nome herói, referindo-se ao coelhinho. Este texto memorialístico constitui, desta forma, uma homenagem ao coelho, companheiro, que nos revela que, afinal, ao contrário do que ele mesmo diz, não é assim tão ingrato, pois mostrou-nos como o coelho havia mudado a sua vida através da amizade, do companheirismo, da companhia e de todos os momentos felizes que lhe ofereceu. Trata-se de um texto que, através da memória, reconstitui uma altura da vida do narrador que foi feliz e na qual sentiu o verdadeiro significado da palavra amizade. Tudo graças ao animal, que, como todos os animais, é capaz de coisas incríveis. Daí que o texto possa servir também para homenagear todos os animais que nos acompanham e fazem parte das nossas vidas, tornando-as mais felizes e mais cheias. E isso leva-nos também a refletir acerca da importância destes momentos. Falamos um pouco do autor deste texto, Mário de Carvalho. Nasceu em 1944, em Lisboa, e formou-se em Direito. Por se ter oposto ao regime do Estado Novo, foi condenado a 2 anos de prisão, após os quais se exilou na Suécia. Com o 25 de Abril, regressou a Portugal. Estreou-se como escritor em 1981 com a publicação de Contos da Sétima Esfera, que surpreendeu pela forma como aborda o maravilhoso e o fantástico. A sua obra inclui o conto, o romance, a novela, o ensaio, o teatro e também tem escrito para o cinema. Foi galardoado com vários e grandes prémios literários e está traduzido em várias línguas. Considera que a infância e os seus ecos são de grande importância na sua obra. Espero que tenham gostado mais deste momento. Antes de me despedir, peço-vos novamente para subscreverem o canal e partilharem esses sussurros. Despeço-me então, marcando encontro convosco para a próxima semana para mais um momento de partilha. Até lá, não se esqueçam, é importante estarmos todos atentos, porque os livros sussurram.